E aí, tudo certo? Olha só que curioso. O que heróis de macacão colorido e robôs gigantes poderiam ter a ver com um dos textos mais sagrados da história da humanidade? À primeira vista, a gente pensa, nada, né? Mas hoje a gente vai mergulhar numa conexão que, olha, é surpreendente, entre os Power Rangers e a Bíblia. Se prepara, porque essa análise vai muito mais fundo do que parece. Pensa bem. De um lado, a gente tem os adolescentes com atitude, um ícone dos anos 90, pura cultura pop. Do outro, profetas e discípulos, com histórias que moldaram civilizações inteiras. São dois universos que parecem não ter absolutamente nada em comum. Mas e se eu disser que eles compartilham uma espécie de DNA moral? E essa é a grande pergunta, né? O que esses heróis de spandex podem ter de verdade em comum com escrituras sagradas? A resposta, como a gente vai ver, vai muito além de uma simples coincidência. Ela toca em algo bem fundamental sobre como as histórias são contadas para passar valores que são, na verdade, universais. O primeiro ponto de encontro é justamente esse. Os dois mundos, cada um do seu jeito, são construídos sobre uma base de virtudes bem parecidas. É sobre encontrar valores como coragem, lealdade e justiça nos lugares mais inesperados. Bora ver como isso funciona na prática. E para começar, vamos pelo mais visível de tudo: a força que vem da unidade. Tanto para os Rangers quanto para as figuras da Bíblia, o trabalho em equipe não é só uma boa estratégia. Não, é a essência do que faz deles heróis. É só lembrar daquele momento clássico em todo episódio de Power Rangers, a formação do Megazord. Aquilo não é só um robô gigante, é um símbolo poderoso. Cada Zord, sozinho, tem sua força, claro, mas é só quando eles se unem que se tornam algo praticamente imbatível. É a imagem perfeita do que é o poder coletivo. E é exatamente aqui que a conexão fica fascinante. A combinação de poderes dos Rangers é um espelho do conceito bíblico de dons diversos, mas um só corpo. A lealdade da equipe lembra muito o laço de amizade entre Davi e Jonatas, e a luta unida contra o mal. Bem, é o mesmíssimo propósito que movia os discípulos. São os mesmos princípios, só que contados em linguagens diferentes. E olha só, a própria Escritura Sagrada reforça essa ideia de apoio mútuo de um jeito super direto. Em Eclesiastes está escrito: é melhor ter companhia do que estar sozinho. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. É um princípio que vale tanto para a antiga Jerusalém quanto para a Alameda dos Anjos. Mas a gente sabe que a força de um grupo depende da força de cada pessoa nele. E isso leva a gente para uma questão mais funda. De onde vem a força para lutar? A resposta, tanto no universo quanto no outro, aponta para uma bússola moral interna. É daí que vem o verdadeiro poder. E no centro dessa bússola moral está a coragem. Mas atenção, tem uma distinção super importante aqui. Coragem não é não ter medo, de jeito nenhum. Coragem é a qualidade de agir apesar do medo. Tanto os Rangers quanto figuras bíblicas como Josué ou Daniel, eles sentiram medo, com certeza, mas foi a ação deles que os definiu. Esse mesmo princípio é dito a Josué, que estava prestes a liderar todo um povo. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime. Percebe como a coragem aqui não vem da autoconfiança pura e simples? Ela está ligada diretamente à fé de que não se está lutando sozinho? E aqui está o ponto-chave de tudo isso. A verdadeira força, seja de um Ranger ou de um profeta, não está nos músculos ou nos poderes. Está na coragem de fazer a escolha moral certa, principalmente quando é a coisa mais difícil a se fazer. É a vitória na batalha interna que prepara qualquer herói para a luta lá fora. E esses princípios bíblicos podem até ser vistos como um guia prático para tomar decisões. Primeiro, buscar sabedoria divina, através da oração. Segundo, consultar o guia, ou seja, a Escritura. Terceiro, agir sempre com integridade. E quarto, buscar o conselho de pessoas sábias. É quase um manual de treinamento para o heroísmo do dia a dia, não acha? Agora a gente chega no que talvez seja o tema mais profundo que conecta esses dois mundos: o caminho para a redenção. Como é que essas histórias lidam com o erro, com a falha, com a ideia de uma segunda chance? Basicamente é sobre superar o fracasso através do perdão. É só pensar no arco de redenção mais famoso de Power Rangers, o do Ranger Verde. Ele começa como um inimigo controlado pelo mal. Mas a equipe escolhe o quê? Perdoar. Eles oferecem uma segunda chance, olham além do erro e focam no bem maior. Um tema que, aliás, se repete várias e várias vezes na série. E esse tema encontra seu eco mais poderoso nesse versículo aqui, as palavras de Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. É o exemplo máximo de perdão, oferecido justamente no momento de maior dor e sofrimento.
É esse princípio de graça que abre a porta para a redenção. É a ideia de que ninguém está perdido para sempre, sabe? Um antigo inimigo pode sim ser transformado e se juntar à luta pelo bem. A gente viu isso acontecer com vários personagens em Power Rangers e é um tema central nas histórias de conversão da Bíblia. E a instrução bíblica transforma isso num princípio para a vida em comunidade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Ou seja, não é só sobre perdoar um grande vilão, é sobre a prática diária do perdão, que é o que mantém qualquer equipe, qualquer comunidade unida de verdade. Certo, unidade, coragem, redenção. Mas e aí? O que a gente faz com tudo isso? A verdadeira força dessas histórias não está só na ficção, mas em como a gente pode trazer esses princípios para a nossa própria realidade. Então, o que a gente viu até aqui? Vimos sobre a coragem de agir, mesmo com medo, sobre a força que só o trabalho em equipe consegue construir, sobre a sabedoria de fazer a escolha moral certa, o poder imenso da amizade verdadeira e talvez o mais importante de tudo, a graça do perdão que pode transformar qualquer situação. E aqui está a mensagem principal de tudo isso. Esses valores não são só para super-heróis ou figuras sagradas de jeito nenhum. Não são conceitos abstratos, distantes. São, na verdade, um guia prático super aplicável para a gente enfrentar nossos próprios desafios, sejam eles monstros gigantes ou os obstáculos do dia a dia. E tudo isso deixa a gente com uma última pergunta para refletir. Se a gente consegue encontrar esses valores universais conectando algo como Power Rangers e a Bíblia, onde mais será que eles estão escondidos bem na nossa frente? Talvez o heroísmo e a virtude estejam muito mais próximos do que a gente imagina. Vale a pena pensar nisso.